E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de fevereiro de 2025. Foi um mês que eu li 8 livros, então na média, eu tô mais ou menos na média aqui do ano, porque no mês de janeiro eu li 9 livros. Se você não viu esse vídeo, depois volta lá para dar uma olhadinha. E no mês de fevereiro li 8 livros, eu acho que tá uma média boa. Fevereiro tem 3 dias a menos, né? E também eu passei bastante tempo no mês de fevereiro vendo os filmes que concorrem ao Oscar, né? A cerimônia do Oscar foi no dia 2 de março. Eu tô gravando esse vídeo um dia antes, então eu não sei os resultados do Oscar ainda, mas eu assisti a maior parte dos filmes que concorrem a melhor filme e também outras categorias. Então eu sempre gosto de fazer isso, estar antenado. Então minha outra paixão também é o cinema e séries, então eu também gosto de estar mais ou menos por dentro do que está acontecendo, assistindo os filmes, etc. Então talvez por isso eu tenha lido menos livros. E também não é um problema, né, gente? 8 livros é uma média ótima, né? Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando eu falo de leituras e que eu leio uma quantidade de livros, em momento algum aqui eu gostaria de transformar isso numa competição. Eu sei que pode haver aí pessoas que produzem conteúdo que pensam dessa maneira ou agem dessa maneira, mas eu acho que a maior parte dos produtores de conteúdo não fazem isso e eu também não venho aqui fazer. Leu 2 livros no mês? Beleza, leu um, tá tranquilo. Ah, leu metade? Não tem problema, no outro mês você termina o livro, né? Eu não tô aqui para dizer é, que eu sou melhor porque li mais livros, né? Também não é por aí. É porque é uma coisa que eu gosto, né? Minha paixão. Então eu sempre vou ler bastante livros mesmo. Então vamos lá. Desses 8 livros que eu li, 4 eu li no Kindle e 4 eu li no formato tradicional, né? O livro impresso. O que é uma coisa, um acontecimento, né, gente? Eu tinha uma resistência muito grande ao Kindle e eu estou recorrendo agora de vez em quando ao Kindle. E esse mês, então, eu li muita coisa. Vou começar pelos livros que eu li no Kindle, então. O primeiro deles é o livro Fim, da Fernanda Torres. Eu quis, de fato, ler a Fernanda Torres depois de bastante tempo, né, aproveitando aí o hype dela no Oscar e nos outros prêmios, né, por causa do filme Ainda Estou Aqui. E eu já tinha lido outro livro dela, que é A Glória e o Cortejo de Horrores, eu tinha gostado. Li esse, inclusive fiz uma resenha aqui, então não vou ficar né, falando muito do livro, porque tem uma resenha, então depois dá uma olhadinha aqui no canal, busca lá a resenha do livro Fim, da Fernandinha. Muitas das minhas leituras do mês de fevereiro foram motivadas pela questão do Oscar e os prêmios em relação ao cinema. O livro Fim, da Fernanda Torres, foi nessa seara também, embora o livro não tenha sido adaptado e concorrido a esses prêmios. Ele foi adaptado, mas, enfim, não vem ao caso. Mas eu também fiz outras leituras em relação a que tem a ver um pouco com essas questões do cinema. Eu também li no Kindle o livro Conclave, do Robert Harris, que conta aquela história, né, de um conclave, da escolha de um novo papa. Eu também fiz resenha aqui para vocês no canal, que é uma história que me cativou muito. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, nessa questão de briga política, briga interna, o interno com o externo, os possíveis, né, caminhos futuros da igreja, esse bastidor de eleição mesmo, assim. Eu gostei pra caramba no livro, então eu fiz uma resenha, depois busquem lá a resenha para vocês conhecerem mais sobre essa obra. Também li no Kindle o livro Uma Mulher Sem Ambição, da Sabrina Anzuategui, que saiu pela DBA. O livro, o título, né, é autoexplicativo. Trata-se de uma mulher que é uma roteirista e ela está vivendo sozinha, meio quase que de favor, numa kitnet que é do pai dela, e ela paga um aluguel simbólico para ele. Ela já escreveu vários bons roteiros, séries, filmes, etc. Ela está vivendo uma entre-safra de trabalho, ela está trabalhando como uma professora numa instituição, e ela ganha muito pouco, e ela tá tentando se refazer depois do final de um casamento. É difícil dizer, até porque longe de mim, não sou psicólogo, mas me parece uma pessoa que está sofrendo de algumas questões psicológicas ali, né? Ela parece uma pessoa depressiva, ela se fecha num casulo, ela tem dificuldade em sair desse casulo, até os relacionamentos dela refletem isso, a relação com a família, que é sempre complexa, a volta dela ao mercado de trabalho ou não, né, como roteirista também. Então, é quase que uma mulher sem perspectiva, uma pessoa sem perspectiva que vai deixando as coisas acontecerem
à medida que a vida vai acontecendo e uma bola de neve vai se formando. O quarto livro, né, e último que eu li no Kindle, é o Água Turva, da Morgana Kretzmann. Eu tenho ele aqui, né, em formato tradicional. Mas por que eu li no Kindle? Porque eu encomendei esse livro, ele demorou a chegar, a comenda extraviou, então achando que o livro não ia chegar a tempo, eu li no Kindle, né? Chegar a tempo do quê, Luigi? Chegar a tempo do nosso clube de leitura, né? Aqui a Acrópole ele tem um clube de leitura, um clube de leituras coletivas, leituras conjuntas, que se reúne uma vez por mês. E são duas etapas os encontros. Uma delas acontece online para todo o Brasil, acontece sempre em uma quinta-feira do mês. A gente vai ler, né, um livro em comum. E no sábado seguinte acontece aqui na cidade onde eu moro, acontece em uma livraria, aí eu encontro presencial com as pessoas que moram aqui. E esse livro foi o livro do mês, então, do mês de fevereiro, eu falei, não vai chegar a tempo, eu preciso ler no Kindle. Daí eu fui ler no Kindle, assim que eu terminei chegou o livro. Né? Mas enfim, é um livro da Morgana Kretzmann, literatura brasileira contemporânea, que se passa no Parque Estadual do Turvo, no norte do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, que é o último reduto do sul ali, onde vive, inclusive, a onça pintada. E nós vamos ter 3 mulheres ali, um protagonismo feminino muito forte nesse parque estadual, uma jornalista, uma guarda florestal, vamos dizer assim, do parque, e uma mulher contrabandista ali que atua nesse espaço do parque. Elas vão ter que, de alguma forma, juntar forças contra a construção de uma hidrelétrica ali no Parque Estadual do Turvo, aproveitando ali o Salto Yucumã. Esse Salto Yucumã é o salto, a catarata, vamos dizer assim, né? É um conjunto de quedas d'água longitudinal maior do mundo. Então, não em tamanho, não em quantidade de água, não em altura, mas longitudinal. Né? É o mais longo do mundo. Então, toda essa questão, toda essa paisagem, e aí ia desaparecer com a construção da hidrelétrica. E eu achei o livro muito bom, achei assim um livro que está pronto para ser um filme, ele tem cenas muito bem construídas, plots, ele tem viradas, né? Ele tem idas e vindas muito bem feitas, apesar do excesso de personagens, é, porque a literatura contemporânea brasileira está tendo assim uma tendência de ter cada vez menos personagens, né? Tem um núcleo muito pequeno e muito bem feito. Aqui nós temos muitos personagens, alguns que nem são tão bem desenvolvidos, mas num geral a narrativa é muito bem feita. É um livro muito bom, assim, recomendo para todo mundo. Tá gostando do vídeo? Então eu peço para que você agora nos ajude um pouquinho aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando, né, tem conteúdo novo aqui. Já aproveita, dá um like e também já comenta aí se você leu algum desses livros. Não te custa nada, leva só alguns segundos da sua vida e vai ajudar e muito o canal a permanecer vivo e atuante aqui no YouTube, porque quanto maior o engajamento, melhor para o canal, porque o YouTube entende que é um canal relevante e vai recomendar o conteúdo aqui para mais pessoas. Agora, os livros que eu li de maneira impressa mesmo. Eu li aqui o livro A Analfabeta, da Agatha Christoph. É um livrinho pequenininho mesmo, saiu pela Nós, ele tem um formato bem pequeno. É um livro que ele está bem naquela esteira Annie Ernaux, sabe? Fala muito da questão dessa autora, que é uma autora húngara, se eu não me engano. Ela é uma escritora radicada na Suíça, que fugiu da cortina de ferro e de problemas, né, com a resistência a um governo mais ao estilo comunista que aconteceu na Hungria. Então ela foge para a Suíça, ela vai ter que se reinventar lá, digamos assim, aprender um novo idioma, repensar a vida, reconstruir a vida, né, se sentindo estrangeira num país que a acolhe, mas aquele sentimento de ser estrangeira sempre permanece, né, e aquela questão de ser uma analfabeta na questão cultural de um novo país. Então ela trata dessas questões, são questões muito duras, né, e a escrita dela me lembra bastante a Annie Ernaux também, porque é seca, ela é muito seca, e também fala dessas questões de família, e não, acredito que não tenta passar uma imagem ficcional, buscar a ficção para isso. Né? A Annie Ernaux também recusa a ficção,
Ela diz que aquilo é a pura biografia dela, e a Ágota aqui também faz a mesma coisa. Ela tem uma trilogia, né? Ouvi dizer que é muito interessante, não li ainda, então me interessei bastante e vou querer ler. Li um livro de poesia aqui da editora 34, que se chama Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, do Ricardo Domenech. Eu achei um livraço, e é um livro que, de fato, foi reconhecido por isso, né? Ele ganhou 2 prêmios, o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Biblioteca Nacional. Agora disparou um alarme aqui, não para nunca mais. E realmente não para nunca mais, hein? É um livro muito bem feito, uma poesia, assim, de altíssimo nível. Eu gosto muito do livro todo, mas eu gosto em especial da primeira parte, dos primeiros poemas, que vai lidar com a memória e a questão familiar. Eu acho que aqui ele atinge um nível ainda mais alto, e eu vou fazer um vídeo ou outro, talvez, aí. Não vou fazer uma resenha aqui no canal, eu acho, mas eu vou fazer um vídeo de leitura de alguns desses poemas, ou de um desses poemas, lá no Instagram. Então, se você não me segue lá, corre lá para me seguir, que você vai ter um pouquinho da poesia aqui do Ricardo Domenech. Falando na editora 34, e falando em Annie Ernaux, eu li o livro Escute as Feras, da Nastassia Martin. Ele tem essa pegada também, é uma autora francesa, como a Annie Ernaux. Ela também tem essa pegada de falar sobre a própria vida, e ela vai falar sobre um acontecimento muito traumático na vida dela. Ela é uma pesquisadora, ela vai para uma parte, para uma península ali na Rússia, para entrar em contato com alguns povos originários, e enfim, ela vai estudar ali a natureza, enfim, e ela tem um encontro com um urso, né? Um urso, então, ele a ataca e ela sobrevive. E é quase que uma coisa mística, né? Poucas pessoas sobrevivem a um ataque de urso. Ele quase a desfigura, né? Ele a morde, tira um pedaço do maxilar dela, e boa parte do livro é ela se refazendo ali no hospital, a cirurgia de reconstrução, né, os primeiros cuidados ali para que ela não morra, depois a transferência dela para a França, etc. Eu gostei muito primeiro dessa primeira parte aí, eu achei bem legal, apesar de ter poucos detalhes em relação ao encontro de fato com esse urso. E pelo menos a autora é corajosa, assim, ela fala muito do que ela sente, do que ela faz, do que ela pensa, ela não se esconde muito, né? A Annie Ernaux também faz um pouco isso, né? Mas aqui eu acho que ela é mais direta ainda para falar sobre os sentimentos, e você até, de alguma forma, julga um pouco ela sobre algumas das decisões ou algumas das falas que ela tem, ou atitudes que ela tem ao longo do livro. Mas eu acho bem interessante, só acho que faltou um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre esse contato com o animal direto, né? Mas ainda assim é um livro muito bom. E para terminar essa lista, mais um que eu fiz resenha. Eu li uns trechinhos no Kindle, porque às vezes eu saía de casa para tomar um café, esqueci o livro, mas eu li, né, no livro físico mesmo aqui, o livro Wicked, do Gregor Maguire, que é nada mais nada menos que um prequel do Mágico de Oz. O livro voltou a ficar em evidência porque ele foi adaptado ao cinema, né? Primeiro ele foi adaptado ao musical, e desse musical virou o filme aí com a Ariana Grande, a Cynthia Erivo, que concorreu ao Oscar aí em várias categorias, e eu fiz uma resenha dele aqui. É um livro que bagunça um pouco as noções de bem e mal na sociedade, sobretudo na construção dessa figura da bruxa má do Oeste, né, que tem um nome, que é a Elphaba. A gente vai acompanhar a vida dela, então, e ver como ela se tornou essa pessoa, entre aspas, má. Foram 8 leituras, então, gente, apresentei todas para vocês aqui, e eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram ao longo do mês de fevereiro. Aproveito também para convidar você a fazer parte do clube de membros da Acrópole. Por uma pequena quantia mensal, você colabora com a existência desse canal. Você pode clicar aqui no botão Seja Membro embaixo do vídeo e ver todas as categorias lá e ver a que combina melhor com você. E você vai ter vários brindes, várias coisas promocionais para você fazer parte desse universo de livros que é a Acrópole. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!